uma senhora chamada Beatriz Ferreira disse que seu filho João Ferreira, que tinha só 10 anos de idade, desapareceu depois de seguir em companhia de um desconhecido. Teria sido o segundo assassinato atribuído a Febrônio. O que está acontecendo aqui é uma disputa. Quais imagens deveriam ser usadas para descrever Febrônio? Mas quais seriam as imagens criadas por Febrônio sobre si mesmo? Do alto do morro do Corcovado, Febrônio, índio do Brasil, podia ver a cidade do Rio de Janeiro à distância. As esquinas apertadas da cidade e os sons cotidianos estavam distantes. Ali, apenas a mata e o silêncio. No início do século, alguns poucos anos antes, havia sido construído um hotel, um mirante, uma estrada de ferro que cortava a mata. E famílias costumavam ir até ali aos fins de semana para fazer passeios ao ar livre. Mas não era para isso que Febrônio estava lá. Era fevereiro de 1927, meses antes dos assassinatos pelos quais acabaria sendo preso. Estava no meio da mata do Corcovado para um duelo. E em sonho teria tido uma revelação divina. Nas palavras dele, no inquérito de meses depois, abre aspas, Lúcifer viveu 7 gerações, e eu, que sou um enviado do Deus vivo sobre a terra, está escrito, viverei o dobro, porém em 3 encarnações. E vai daí, certamente por despeito, que nasceu entre nós uma inimizade digna de ser assinalada. Lúcifer aceitaria o meu desafio, contanto que eu aguardasse ao meio-dia, no Corcovado, nu, com uma faixa vermelha na cinta. A gente já falou aqui como o real é submetido a um jogo de disputas por imagens. Pois bem, com o Morro do Corcovado não teria sido diferente. O navegador florentino Américo Vespúcio, lá no século XVI, apelidou o morro de Pico da Tentação. Era uma referência à passagem bíblica do capítulo 4 do livro de Mateus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e suas grandezas e disse, eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu, vá embora, Satanás. As escrituras sagradas afirmam, adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e vieram anjos e cuidaram de Jesus. Ao chamar o Morro do Corcovado de Pico da Tentação, Américo Vespúcio criava um híbrido entre a paisagem e o texto bíblico. São, no fim das contas, imagens que se cruzam. E isso não ocorreu apenas no século XVI. Nos primeiros anos do século XX, o padre francês Pierre-Marie Bot, em missão ao Rio de Janeiro, expressou seu desejo de ver construída no morro uma imagem de Jesus Cristo. Ele escreveu o seguinte, ó Corcovado, lá se ergue o gigante de pedra alcantilado, altaneiro e triste, como interrogando o horizonte imenso. Quando virá? Há tantos séculos espero. Sim, aqui está o pedestal, único no mundo. Quando vem a estátua colossal de quem me fez. Acorda depressa, levanta naquele cume sublime a imagem de Jesus Salvador. Algum tempo depois, lá na década de 1920, o desejo do padre francês acabaria sendo colocado em prática. Foi decidido construir no topo do morro uma imagem de Cristo.
O primeiro projeto aprovado representava Jesus com um cetro e um globo nas mãos. Era a imagem do Cristo Rei, misturando o ícone religioso a símbolos civis. O cetro e o globo, que já foram muito utilizados na representação de monarcas, por exemplo. Mas esse projeto foi muito criticado. E em 1923, um novo projeto substituiu a imagem do Cristo Redentor. Com os braços abertos, inspiraria a ideia de bênção para a cidade lá embaixo. Remonta ao Sermão da Montanha, ou as Bem-aventuranças. E assim retomava a ideia do Corcovado como cruzado com uma imagem de uma montanha bíblica. E essa construção de sentidos era bem difundida sobre a obra da construção da estátua. Em 1932, pouco depois da inauguração do monumento, a revista O Malho caracterizou assim o evento. Abre aspas, a Serra do Mar passou a ser, agora, uma continuação das montanhas da Judéia. Hoje a imagem do Cristo Redentor evoca outros sentidos, meio que não se resume ao símbolo religioso, mas acabou se tornando um tipo de ícone da cidade do Rio de Janeiro. Mas não era esse o sentido do monumento durante o processo de construção ao longo da década de 1920. Naquela época, era fundamentalmente um símbolo religioso. Articulou o apoio e o financiamento de grupos religiosos. E todas as referências à obra nos jornais eram repletas de exaltações bíblicas. E é nesse contexto que Febrônio seguiu pelas matas do Corcovado para encontrar com Lúcifer para o tal duelo. Naquela época, fazia alguns poucos meses que os primeiros operários começaram a trabalhar na ópera. A estátua ficaria pronta apenas 4 anos depois, mas era um assunto que definitivamente estava na pauta da opinião pública do Rio de Janeiro. Essas imagens sobre a cidade circulam e são ressignificadas constantemente. A elas são atribuídos novos sentidos e imagens são cruzadas com outras. Quando Febrônio sobe o Corcovado para duelar com Lúcifer, ele está levando essas imagens a um extremo, utilizando elas como o extremo da literalidade. As imagens que ele utilizava para dar sentido ao Rio de Janeiro e mesmo aos assassinatos que cometeria meses depois, eram bem diferentes daquelas que os jornais imputavam a ele como a ideia do crime de natureza sexual, que aliás foi desmentida pelos laudos da autópsia que a gente comentou, mas para Febrônio, os assassinatos que ele cometeu eram motivados por um desejo de salvar a humanidade. Segundo o que ele contou para as autoridades policiais, ele, como escolhido de Deus, deveria sacrificar aqueles jovens para que o mundo fosse salvo. Para ele, eram sacrifícios religiosos. Nos jornais, as declarações de Febrônio eram tomadas como mentiras, como uma tentativa de se passar por louco e se livrar dos crimes que ele cometeu. O que está em jogo aqui é essa disputa de imagens sobre não apenas os crimes, mas também sobre a própria cidade do Rio de Janeiro. Imagens que tentavam dar sentidos à cidade em meio ao pânico, em meio ao temor que aqueles assassinatos evocavam. E não era a primeira vez que o Rio de Janeiro passou por isso. Um evento de 10 anos antes pode nos mostrar como essas imagens são construídas. Um evento que marcou profundamente a história do Rio de Janeiro. A gripe espanhola de 1918. Mas a gente vai tratar disso no próximo episódio.